Beleza, e agora que o professor está gravando, eu vou compartilhar aqui a nossa aula de hoje. A gente estava falando sobre imunologia alguns meses atrás e agora nós retornamos a esse assunto. A gente hoje tem o intuito de falar um pouco sobre o sistema imune, fazer uma espécie de revisão, mas ao mesmo tempo progredir no conteúdo, para que a gente não desperdice um tempo, né, que é tão precioso aqui em imunologia. Não faltam muitas semanas para a gente acabar a nossa disciplina. A gente tem que falar de bastante coisa ainda. A gente tem que falar de vacina, tem que falar de alergia, temos que falar um pouquinho da função de algumas respostas da imunologia, né? Então a gente precisa ter o nosso conteúdo bem atualizado. Tá? O professor acha importante a gente aproveitar aqui o nosso momento para a gente revisar alguns conceitos que nós conversamos. Tá? Bom, a gente falou que existe uma parte do nosso organismo, não apenas órgãos, mas também células, que cuidam da defesa do indivíduo. Proteção, o equilíbrio, a vigilância contra estruturas que são produzidas pelo corpo de forma defeituosa, né? Essas células que cuidam da nossa defesa, que nos protegem, elas são chamadas de leucócitos. Os leucócitos são, portanto, as células de defesa. Né? A gente também pode chamar os leucócitos de glóbulos brancos. Onde vivem os leucócitos? Os leucócitos são células que vivem, em sua maioria, no sangue. Né? Na nossa corrente circulatória, nós temos principalmente glóbulos vermelhos, nós temos as hemácias, né? Mas o sangue também apresenta células de defesa. Né? Qual é o local que essas células de defesa surgiram, professor? Onde elas são produzidas? As células de defesa, assim como as células do sangue no geral, são produzidas na medula óssea. A medula óssea é aquela gelatina, aquela matriz que nós temos no interior dos ossos longos. Né? E ela é responsável por produzir nossas células de defesa. De uma forma bem sucinta, o professor define que leucócitos são um grupo bem variado de células e cada um tem uma função específica. Então, quando a gente fala, por exemplo, que nós temos células de defesa no nosso organismo, elas não são todas da mesma forma, nem cumprem a mesma função. A gente está falando de um time, como se fosse um time de um esporte, um futebol, um basquete, né? Em que cada participante daquele time tem um papel definido. Né? Nenhuma célula de defesa, assim como nenhum atleta de um time, tem um papel definitivo e único. Tem um papel ali, né, que não depende dos colegas. É um esporte coletivo, trabalho de defender o corpo. Então, a gente vai ter células que são especializadas em fagocitar, células que são especializadas em produzir anticorpos, né? Células que são responsáveis por combater estruturas defeituosas, células tumorais no meu corpo, aquelas que corrompem o corpo, produzindo sinais de alergia, e aquelas que protegem você contra uma alergia. Então, veja como a situação é bem complexa. Tá? Nesse slide aqui, o que a gente tem? A gente tem parte dos leucócitos. O professor Bruno falou, nas nossas aulas de imunologia, que todos os leucócitos podem se dividir em dois grandes grupos. Os granulócitos e aquelas células que não são granulocíticas, os agranulócitos. Né? O que a gente quer dizer com isso? Bom, primeiro falar sobre os granulócitos. São aquelas células que apresentam grânulos no seu interior. São aquelas células que, quando você cora com tintas, né, que a gente utiliza nas análises clínicas, eles vão ficar uma cor muito dependente do pH. Eles podem ficar roxo, podem ficar lilás, podem ficar vermelho. Né? Nesse slide aqui nós temos esses três perfis de célula, os granulócitos. Né? Nós temos aqui, da direita para a esquerda, os neutrófilos, eosinófilos e, por fim, os basófilos. Né? O que a gente pode falar de cada uma dessas células? Elas têm papéis diferentes. Né? O leucócito mais abundante que nós temos no nosso sangue é esse senhor aqui, né, essa célula, essa ilustração da nossa direita. São os neutrófilos. Os neutrófilos não são apenas abundantes no corpo por uma razão qualquer. Eles têm um papel muito claro. Os neutrófilos são células que realizam fagocitose no nosso organismo. A fagocitose, ela é realizada principalmente por bactérias. Né? A gente tem aqui os neutrófilos tendo esse papel muito importante de fagocitose e, portanto, eles estão muito presentes em infecções e estão presentes em inflamações. Quando uma pessoa tem alguma infecção de algum tipo, de alguma natureza,
geralmente nós temos um aumento no número de neutrófilos. Tá? Como o professor falou, como eles cumprem essa defesa? Através de fagocitose. Então, emissão de partes da membrana plasmática, né, para captar, englobar e digerir micróbios. Okay? A célula que nós temos aqui no meio, ela é o eosinófilo. O eosinófilo é essa célula que tem um núcleo, parece que é um formato de rim, né? Ele tem um formato curvilíneo, e você pode observar que os grânulos deles são na cor rosa. Né? Os eosinófilos também têm um papel definido. Eles são responsáveis pelo combate a parasitos, né? Principalmente aqueles vermes intestinais, e eles também têm um papel importante nas alergias. E aqui na nossa esquerda, essa célula que tem esses grânulos na cor roxa, que são grânulos grandes, eles são os basófilos. Os basófilos não têm um papel, uma função principal. Ela é uma célula que atua como uma auxiliar em processos como alergia, processos como uma inflamação. Né? Você pode observar aqui que o basófilo está segurando uma molécula. Essa molécula é a histamina. Né? Os grânulos do basófilo são preenchidos com histamina. Quando uma pessoa tem contato com um produto alérgico, ela é alérgica a determinado componente, a determinada molécula, os basófilos vão liberar os seus conteúdos e é a histamina presente nesses conteúdos que é responsável pelos sinais clínicos. Então, por exemplo, alguns de vocês podem já ter desenvolvido alergia a alguma coisa durante a vida, seja um alimento, seja a um componente do ambiente, como pólen, por exemplo, ou um produto de limpeza. Né? O que acontece quando a gente fica alérgico? A gente costuma ter uma irritação de pele, ou a gente costuma ter sinais respiratórios, como tosse, né? A gente costuma espirrar bastante. Né? Quem é responsável por esses sinais? É a histamina. Por esse motivo, você vai na farmácia e toma um antihistamínico para você bloquear os efeitos do basófilo. Tá? Essas células que o professor citou são, portanto, os nossos granulócitos. Mas nós temos outras células também na imunologia e que são muito importantes. A gente tem aquelas que a gente chama de agranulócitos, né? Aquelas células chamadas de células lisas. Bom, já tem aqui um rapaz aqui do lado, que é o macrófago, que é uma das células do sistema imune que são mais importantes. Né? O macrófago é uma célula que a gente encontra em abundância no nosso corpo. Né? No desenho, ele está comendo ali um chips, né? Uma batatinha. Né? O que está escrito no saco de batatinha? LPS. Se vocês lembrarem das aulas de bacteriologia, a gente falou que existia uma bactéria que tem essa molécula LPS. Né? Esse desenho simboliza o quê? O macrófago, ele consegue fagocitar, ele consegue comer vários tipos de micróbios que invadem o nosso organismo. Né? É uma interação química que ele sente. Como ele detectar uma molécula pertencente ao micróbio, como o LPS, na figura, né? E ele busca fagocitar, ingerir e destruir esse patógeno. Né? Os macrófagos são, portanto, os grandes patrulhadores que a gente tem no corpo. Né? A gente costuma encontrar macrófagos espalhados pelos tecidos, não tanto no sangue. Né? Eles são gerados por uma célula precursora, que são os monócitos, e se tornam macrófagos, células ativas. Né? Bom, não são apenas essas as células que a gente tem. O professor dá aqui um zoom aqui para baixo, né? Nós temos outras. Nesse primeiro slide ainda, a gente tem essa célula dendrítica, né? A gente conversou que a célula dendrítica é um leucócito e apresenta bastante emissões, bastante pseudópodes, né? Então, ele apresenta braços, né, pela sua membrana plasmática, né? E ele tem um papel muito importante. Ele fagocita patógenos para que ele possa apresentar esses patógenos para as células especializadas da imunologia, que são os linfócitos. Né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Inclusive, estamos aqui já. Tá? O professor falou que os leucócitos têm um papel coletivo. Cada um deles tem uma função específica. Tá? Os linfócitos podem ser chamados de generais da imunologia. Eles são responsáveis pelas funções específicas que a gente tem no nosso corpo. Tá? Nós temos, então, os linfócitos cumprindo um papel primordial para combater micróbios bem patogênicos. Tá? Quando as outras células não conseguem resolver a situação, elas envolvem o linfócito para conseguir salvar a barra. Tá? Nós temos alguns tipos, algumas variações desses linfócitos. Tá?
As principais variações são o linfócito B e o linfócito T. A gente já conversou sobre isso. Tá? O linfócito B são células que nascem na medula óssea e são diferenciadas, no linfócito B, também na medula óssea. Né? E B vem da palavra bone marrow, que em inglês é medula óssea. Tá? Como o próprio desenho mostra para a gente, qual é a função do linfócito B? O linfócito B é responsável pela produção e secreção de anticorpos. Né? Se você lembra, a gente comentou que os anticorpos eles têm um papel fundamental na nossa saúde. Os anticorpos são proteínas solúveis e que neutralizam micróbios. Junto das células, são os anticorpos que vão se ligar a micróbios e vão impedir que os micróbios se difundam ou continuem invadindo as diferentes regiões do corpo. Então, os neutrófilos, por ter essa característica, né, de estarem presentes no soro, serem liberados em grande quantidade, elas têm um papel importante na tua defesa e na tua sobrevivência. Tá? Todo mundo está torcendo para conseguir tomar a vacina porque a gente precisa produzir anticorpos contra o Covid. Né? Quando você encontrar o vírus na sua forma original, na natureza, você já tem anticorpos para neutralizar. Então, veja a importância da gente tomar a nossa vacina. Tá? Mas o professor falou que existem outros linfócitos também. Né? Existe, por exemplo, o linfócito T. T vem da letra T, né, que é a primeira letra do órgão que acaba diferenciando esses tipos de linfócitos. É o timo. Né? Os linfócitos T, quando eles são linfócitos jovenzinhos, são linfócitos virgens, eles nascem na medula óssea, mas eles migram, eles saem da medula óssea em direção ao timo. Né? O timo a gente vai ver foto dele hoje, nos slides, e, portanto, ele aprende sua função. Né? A célula T, ou linfócito T, é chamado de imunidade celular. Ele é responsável por funções bem técnicas, bem específicas, causadas pelas células do nosso corpo. Né? A gente tem algumas subdivisões de linfócitos. A gente tem, por exemplo, o linfócito T auxiliar, que é uma célula que potencializa o papel dos outros. Né? A gente tem o linfócito T citotóxico, talvez seja aqui um dos que a gente mais comentou. Né? O linfócito T citotóxico, ele é uma célula que é responsável por destruir células infectadas por vírus. Né? A gente comentou, por exemplo, inclusive nas aulas de virologia, né, que quando uma célula está infectada por um vírus, ela não fica no seu estado normal. Ela expressa, por exemplo, moléculas, né, que denunciam o fato dela estar infectada. E quando você tem um linfócito T patrulhando naquela região, ele consegue discernir entre uma célula que está infectada por um vírus e uma célula normal. O que ele pretende com isso? Ele sabe qual célula deve destruir ou não. Né? Esse é o papel importante que o linfócito T citotóxico tem na nossa vida. Né? E a gente também tem um terceiro tipo de célula, que eu coloco aqui em cima, que é o linfócito T regulador. Né? O linfócito T regulador é aquele tipo de função que ele vai suprimir, ele vai diminuir a resposta imune quando a gente já conseguiu efetuá-la, quando a gente já venceu a ameaça. Você não deve mais ficar recrutando células, né? Levando a célula para frente, para novos locais. Não, você pode já diminuir a sua produção. Tá? Aqui a gente coloca essas figuras de forma ilustrativa. Né? A gente percebe que cada leucócito tem um papel especial, né? Mas a gente também tem que perceber que essas coisas não acontecem de uma forma fofinha, né? Não tem uma inteligência por trás dessas células. Elas não têm esse tipo de ciência, de senciente, né? Elas não têm uma consciência. Tá? Como que acontecem as interações entre micróbios e células de defesa? Ou entre uma célula de defesa e outra? O professor falou, por exemplo, que a gente aqui tem um time jogando, certo? Quando você vai destruir uma bactéria, um vírus, é um trabalho de time, é um esporte coletivo. Tá? Então, você não tem um linfócito T que vai conversar com o linfócito B, produz anticorpos. Né? O linfócito B não vai conversar com o macrófago, olha só, fagocita aquilo para mim. Né? Não. Todos esses processos, eles ocorrem puramente por fenômenos químicos. Né? A gente que aqui futuro profissional de farmácia, a gente percebe que essas reações que a gente tem, elas são essencialmente químicas. Tá?
Aqui o professor coloca, nesse próximo slide, um gráfico importante para a gente lembrar um pouquinho como que funciona a resposta do nosso corpo quando a gente tem uma ameaça, né? A gente falou algo nas nossas aulas que todo micróbio ele tem moléculas, né, na sua estrutura, que são moléculas que são reconhecidas pelo sistema imune como invasores, né? Essas moléculas é que incitam, que estimulam a produção de anticorpos. Essas moléculas se chamam de antígenos, né? Então, todo micróbio consegue estimular a produção de anticorpos pelo meu organismo porque ela apresenta na sua superfície antígenos. O antígeno é que vai denunciar aquele micróbio como algo que invadiu meu corpo e que, portanto, eu devo produzir anticorpos contra ele. Tá? Bom, esse gráfico aqui, ele é um gráfico com um eixo, né? A gente tem dois eixos. Esse eixo aqui, vertical, ele está mostrando para mim a concentração de anticorpos que eu tenho no meu organismo, né? Então, à medida que eu subo aqui o eixo, eu aumento a concentração. E o eixo horizontal, ele mostra para mim o número de dias e essa interação com o micróbio está acontecendo. Tá? Bom, vamos interpretar um pouquinho como funciona a produção de anticorpos de acordo com uma infecção. Tá? A gente tem aqui no dia zero, nesse retângulo azul, a inoculação no meu corpo, né, do antígeno A. Ou seja, entrou um micróbio que tem essa proteína, que é o antígeno que eu estou chamando de A. Né? O que acontece no meu corpo quando um micróbio invade ele? Bom, a gente até tem a invasão do vírus ou de uma bactéria. Vamos chamar que é um vírus, né? Esse vírus aqui, o A, o azul, ele entra no meu corpo, ele começa a se multiplicar. Até o meu sistema imune reconhecer que existe um vírus aqui, até eu conseguir produzir células de defesa que produzam anticorpos para ele, eu levo alguns dias. Você pode observar aqui, a partir do dia 4, 5, o que está acontecendo comigo nesse gráfico? Eu estou aumentando a produção de anticorpos, a concentração de anticorpos contra o antígeno A, ele aumentou, certo? Você pode ver aqui, ó, no dia 12, no dia 13, eu chego aqui no meu auge, inclusive. Eu estou com um título, uma concentração de anticorpos maior do que no dia 0, que eu ainda não tinha contato com ele. Né? Bom, os anticorpos que eu produzi agora são excelentes. Eles são muito bons porque, graças a eles, que eu neutralizo o micróbio. O micróbio não circula tanto, eu consigo restringir o micróbio cada vez mais, e, uma hora, meu sistema imune destrói todo tipo de micróbio que eu tinha. Esse é o papel importante dos anticorpos. Né? Bom, à medida que eu me curei, o vírus já não está mais no meu corpo. A tendência é que, a gente falou, tem uma célula que é o linfócito supressor, né? Ele vai diminuir a produção de anticorpos, eu já não preciso mais ter tanto anticorpo circulando, né? Com o passar do tempo, os títulos, as concentrações de anticorpos diminuem. Até chegar esse dia aqui, né? Talvez seja o 30º dia, 40º dia, que no meu corpo entram dois antígenos. O antígeno A, já um velho conhecido, né? E o antígeno B, que é um antígeno que eu nunca vi na minha vida. Né? O que aconteceu agora, nesse momento, dentro do meu corpo? Bom, a gente percebe aqui, ó, que eu tive a produção de dois tipos de anticorpos. Primeiro, olhando para essa curvinha azul, o que está acontecendo aqui comigo? Você percebe que eu estou produzindo anticorpos contra o antígeno azul, o antígeno A. Olha que interessante. Nessa segunda vez que o vírus está infectando meu corpo, a concentração de anticorpos foi muito maior do que na primeira. Se você observar aqui, né, essa resposta aqui do meu anticorpo azul, na semana, ela é menor do que agora. Por que agora eu tive uma produção maior de anticorpos para esse vírus, professor? É justamente pelo fato de eu já ter enfrentado esse vírus, de eu já ter combatido ele, que eu guardei populações, eu guardei células de defesa que apresentam uma memória contra ele. Lembra que a gente conversou sobre essa propriedade, pessoal? Essa é uma propriedade muito importante no nosso organismo. Né? São essas células que sobreviveram à infecção pelo meu vírus que serão armazenadas no meu corpo e, portanto, vão oferecer uma defesa mais intensa e mais rápida sempre que esse vírus entra no meu corpo. Isso é a memória imunológica.
né? É isso que eu quero, por exemplo, quando eu fico na fila da vacina para receber aí o produto contra o Covid, né? Eu pretendo ficar sensibilizado, ou seja, ter um pico de anticorpos, mas quando esse vírus entrar pela segunda vez no meu corpo, seja na natureza, seja porque alguém passou ele para mim, ó, eu já tenho uma resposta contra ele. Então, tem uma resposta muito intensa, né? Agora, veja aqui, é a primeira vez que o antígeno do tipo B está entrando no meu corpo, né? O que está acontecendo aqui comigo? Perceba que a produção de anticorpos para ele é uma produção que não é tão alta assim, né? Você pode comparar essa produção aqui, essa resposta aqui que eu tenho em amarelo, do antígeno B, é a mesma que eu tive a primeira vez para o antígeno A, né? O que é isso? Isso aqui é a primeira vez que as minhas células de defesa estão entrando em contato com ele, né? Se lá para frente eu tiver um segundo contato com o antígeno B, eu vou ter uma explosão de anticorpos novamente. Tá? Veja, pessoal, isso aqui é um fenômeno muito importante, é um dos fenômenos mais importantes que nós temos aqui do sistema de imunologia. Né? Isso aqui é algo bastante interessante que a gente tem para conversar. Né? E antes de eu permitir, aí, antes de eu liberar vocês fazerem perguntas, se assim vocês tiverem, né? Eu só gostaria de mostrar aqui esse slide. A gente tem um fenômeno que a gente conversou rapidamente lá nas nossas aulas, que é a apresentação de antígenos. Né? A gente falou que existem aquelas células de defesa que são responsáveis por fagocitar micróbios, certo? Muitas vezes, quando uma célula de defesa fagocita o micróbio, ela não consegue destruí-lo. Ela não tem como, né, detonar esse bicho. Ele fica viável ali dentro. Ou até consegue escapar da fagocitose. Quando isso acontece, é sinal que você precisa das células especializadas do seu corpo. Quais células são essas? A gente já comentou aqui, né? São os linfócitos. O linfócito B e o linfócito T. Essas duas linhagens são, portanto, a resposta específica, a resposta mais sofisticada que a gente tem. Quando você tem um micróbio que você não consegue derrotá-lo de cara, inicialmente, né? Então a gente tem, por exemplo, o macrófago, não dá conta do recado. A gente tem, por exemplo, o neutrófilo. O que vai acontecer? Você vai ter que capturar esse antígeno e levá-lo para o linfócito, que é o chefão aqui da parada. Né? Existe uma célula que é especializada muito em fazer isso, a gente conversou agora há pouco, são as células dendríticas. Né? Mas existem outras células que podem fazer isso também, que a gente chama de apresentação de antígenos. Levar o antígeno para uma célula mais especializada. Os macrófagos fazem isso também, em menor frequência os linfócitos B. Né? Então veja, muitas vezes uma célula comum no dia a dia não dá conta do recado. O que ela tem que fazer? Levar para a célula especializada. Né? Veja como a situação é bem complexa. Pessoal, bom, eu gostaria de saber, até o momento, se alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para o professor alguma coisa, algo que talvez não tenha ficado muito claro, por favor, pessoal, vamos investir o nosso tempo, né? Quarta-feira passa tão rápido, então podem aproveitar o espaço. Tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida específica? Alguém não entendeu algo ou não lembra de algo que o professor falou? Algo que ficou para trás nas aulas de imuno? Tudo tranquilo até o momento? Olha lá, vocês estão muito quietinhos, hein? Beleza. Se não tiver nenhum problema, então, se a gente não tiver nenhuma dúvida, o professor vai continuar a aula, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, dê um grito aí para o professor ou utilize o nosso chat. Vamos continuar então. A gente comentou há algum tempo, alguns slides atrás, que essa interação que as células do sistema imune têm não acontece por inteligência. As células de defesa aqui, elas não têm um cérebro para interagir dessa forma tão consciente. Né? Como que acontece, então, professor, a defesa, né, como um todo? Bom, as células de defesa, elas se comunicam entre si. E elas se comunicam com micróbios, com as ameaças que elas devem controlar, por substâncias químicas. Né? Existe um grande número
de substâncias químicas que são produzidas pela célula de defesa. Nós chamamos essas substâncias no coletivo de citocinas. Né? Como vocês podem ver no slide, a gente mostra que as citocinas são moléculas secretadas pelos leucócitos e elas vão apresentar um grande número de funções. Tá? Primeiro, ninguém tem que decorar quantas citocinas existem e nem especificamente qual é a função dessas citocinas. A gente tem aqui, nessa tabela, desse slide 6 aqui, alguns exemplos de classes de citocinas, alguns tipos, né? É importante a gente entender que uma citocina, ou seja, uma substância química, que já foi identificada pelo homem, né? Ela vai ser produzida por um tipo de leucócito, ou mais tipos, né? E ela vai ter algum papel em todas essas funções que o professor passou para vocês. Então, cada leucócito tem uma função ali específica nessa orquestra, que é o sistema imune, e isso acontece pelas citocinas, tá? Então, existem aqui alguns exemplos que eu gostaria de falar como a gente pode ter como exemplo aqui, né? Então, a IL-2, interleucina 2, ela é sintetizada pelo linfócito T, né? Qual é a sua função? Proliferação de linfócitos T. Então, você tem, por exemplo, o seu corpo sendo invadido por um vírus, né? Um grande número de células ela foi infectada por esse vírus. Bom, você tem um tipo de linfócito T, a gente já falou, tem uma função específica, certo? Destruir células infectadas por vírus. Bom, eu tenho essa interleucina, que vai ter um papel importante. Se eu tenho muitas células do meu corpo infectadas por esse vírus, o linfócito T vai ter um papel de destruir essas células infectadas. Né? Eu tenho outros tipos de interleucina muito importantes, por exemplo. Né? Eu tenho aqui a interleucina 6, que ela é produzida por macrófagos, pelo linfócito T. Né? Ela tem um papel, por exemplo, de diferenciar linfócitos, linfócito B, linfócito T. Né? Então a gente percebe a gama, a variedade de funções que eu tenho. Né? Veja aqui, na parte inferior da tabela, né? Eu tenho interleucina do tipo 1. Ela é produzida por macrófago, ela é produzida por células epiteliais do meu corpo. Né? Qual a função dela? Indução de febre, ativação de linfócitos T, né? Melhorar a função de macrófagos. Então, perceba quão complexo pode ser essa produção de citocinas no meu organismo. Né? É interessante porque, naturalmente, o homem ele já se perguntou, né? Se os leucócitos produzem essas citocinas, né, e essas citocinas têm um papel específico na defesa, no combate a micróbios, será que eu não poderia aproveitar isso numa pesquisa de tradução? Será que eu não poderia, por exemplo, pegar uma molécula dessa e tentar produzir um produto que eu possa utilizar para tratamento? Né? Claro que sim. A gente tem, por exemplo, doenças virais, por exemplo, que podem ser tratadas com citocinas. Né? Existem citocinas que funcionam como você pode ver aqui, né, no slide, olha só, interferons, que eles têm um papel como antiviral, por exemplo. Né? A gente acaba tendo muitas variações, muitos exemplos de citocinas que já estão sendo exploradas atualmente como tratamento. Então, veja que interessante isso, né? Você pode utilizar um produto que é produzido por uma célula de defesa, né, para melhorar, para aperfeiçoar as funções gerais do teu sistema imune. Isso é bastante interessante. Tá? Bom, e a gente conversou um pouco sobre... vou até diminuir aqui o tamanho do slide para a gente poder ver melhor. Né? A gente conversou até o momento sobre células. A gente revisou, na verdade, né, as células e o papel que elas têm na nossa saúde. Mas é importante a gente entender também as estruturas e os órgãos que fazem parte do nosso sistema imune. Né? A gente não tem só células com funções de defesa, nós temos órgãos que têm um papel muito importante no sistema imune. Tá? A gente costuma estudar esses órgãos que fazem parte do sistema imune uma espécie de segundo plano. Na prática, a gente costuma estudar outros sistemas, a gente costuma valorizar outros sistemas, né? E a gente acaba relegando um pouquinho o sistema imune para um segundo plano. Né? Então, por exemplo, a gente costuma estudar mais o sistema nervoso, o sistema gastrointestinal, o sistema cardiorrespiratório, tá? Como se o sistema linfático, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela função do sistema imune, né? A gente costuma ignorar um pouco, minimizar um pouco isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um corpo e a gente mostra algumas estruturas que compõem o sistema linfático.
né? O sistema linfático, ele é composto por duas classes de órgãos. Primeiro, os órgãos linfóides primários e depois os órgãos linfóides secundários, né? Qual é a função de cada um deles? Bom, os órgãos linfóides primários são naturalmente os mais importantes, né? Eles são responsáveis pela produção e diferenciação de células de defesa. Quem são os órgãos primários do sistema medula óssea e o timo, que o professor comentou hoje já, né? Olha aqui, a medula óssea, a gente tem um zoom, né? Você pode verificar que a medula óssea é uma estrutura, como o professor falou, é uma gelatina que a gente tem no interior dos ossos, como por exemplo do osso quadril, aqui da foto. A gente também tem em ossos longos, como por exemplo o fêmur, né? E outros tipos de ossos também. E qual é a função da medula óssea? Ela é a fábrica de células do sangue. Tá? Como vocês podem observar no desenho, a gente tem a produção não apenas de células do sangue, células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, mas também a gente tem a produção das células de defesa, os leucócitos. É o que você pode ver na foto aqui, ó. A gente tem alguns linfócitos aqui, nós temos um monócito aqui, né? Bom, isso é muito importante para a gente. É a medula óssea que injeta, libera células para compor a defesa a partir do nosso sangue. Tá? Além da medula óssea, o outro órgão linfóide primário que nós temos é o timo. O timo, ele se encontra aqui, ó, essa estrutura em amarelo, que a gente tem aqui na região torácica, divisão entre o pescoço e a região torácica do ser humano, né? Olha aqui o timo. Qual que é o papel do timo, pessoal? Ele recebe linfócitos virgens e diferencia eles em linfócitos T. Então, resumindo, o papel dos órgãos linfóides primários é produção e diferenciação de células. Então, transformar células virgens em células mais especializadas. Existem também os órgãos linfóides, que a gente chama de órgãos linfóides secundários. Né? Qual é o papel desses órgãos? Eles filtram o sangue e filtram o líquido intercelular à procura de patógenos. Então, eles costumam filtrar os líquidos do corpo, né, para que a gente possa localizar e isolar patógenos. Né? Quais são as estruturas que compõem os órgãos secundários, professor? Bom, a gente tem aqui, em primeiro lugar, você pode observar o baço. Né? Em segundo lugar, a gente tem aqui, você pode perceber que, junto com os vasos sanguíneos, eu tenho vasos que têm um calibre menor, eles têm um diâmetro menor, e eles são na cor verde. Né? Esses vasos aqui, que acompanham os vasos sanguíneos no meu corpo, eles são chamados de vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles costumam irrigar todo o meu organismo. Né? E qual é o papel deles? Bom, eles filtram o sangue e eles filtram o líquido que fica entre as células. Né? Papel muito importante. São os vasos linfáticos que carregam esse líquido filtrado que se chama de linfa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a linfa, né? Linfa é um líquido incolor, um líquido de aspecto gorduroso, que nada mais é do que o filtrado do nosso sangue e dos líquidos que banham as células. Tá? O nosso sangue tem contato com diferentes tipos de substância e quando um patógeno, um micróbio invade o seu corpo, a tendência é que ele extrapole o local original, né? Ele invada outras regiões e o papel dos vasos linfáticos é filtrar esse material. Então, a linfa tem um aspecto gorduroso, primeiro porque ela participa do metabolismo de lipídio, segundo porque ela tem um papel ali na filtração dos líquidos. Tá? Existe algo que é muito importante e que a gente está dando um zoom. Nos nossos vasos linfáticos, nós temos estruturas de caráter esponjoso, bolinhas, né, flexíveis, de uma forma bem, né, informal, falando aqui, que são os linfonodos. O que são os linfonodos? São esses conteúdos esponjosos que estão distribuídos por toda a rede de vasos linfáticos e são os locais de encontro entre patógenos e as células especializadas de imunidade, os linfócitos. Né? Aqui a gente pode observar o zoom de um linfonodo. Né? Você já ouviu falar de um linfonodo? Talvez você não conheça por esse nome, né? Mas os linfonodos são aquelas estruturas esponjosas que a gente tem no corpo, por exemplo, e que costumam ficar inchadas quando a pessoa tem uma infecção. Tá? É normal, por exemplo, já deve ter acontecido com todo mundo, quando você está gripado, você fica aqui
com a região abaixo da mandíbula inchada e dolorida, né? A gente fala assim, né? As minhas tonsilas, os meus gânglios estão doídos, estão inchados, né? Eu acho que eu estou gripado. O que é isso? Isso são linfonodos submandibulares, né, que, por você ter algum vírus respiratório, eles filtraram, né, esses vírus que estavam presentes no sangue, estavam presentes no conteúdo intercelular e foram levados para os linfonodos. O que eles encontram ali nos linfonodos? Células de defesa que vão tentar destruir esse patógeno, né? Esse inchaço que você sente na linha da mandíbula quando está gripado é justamente o encontro, né, entre esses micróbios, e o linfonodo ele engurgita, ou seja, aumenta seu tamanho para ter um metabolismo mais intenso para produzir células de defesa. Ao longo de toda a rede de vasos linfáticos que a gente tem espalhados pelo corpo, você tem esses linfonodos. Você não tem só linfonodos aqui, então, na região do pescoço. Você tem centenas de locais. Linfonodos espalhados pela região pulmonar, espalhados pelo sistema cardiovascular, virilha, né? E até mesmo aqui, além da nossa região mandibular, a gente tem outras regiões como as tonsilas, né? A gente tem na cavidade oral, cavidade nasal, né? Então veja como é complexo isso, tá? À medida que a pessoa derrota a infecção, a tendência é que os linfonodos regridam o seu tamanho, diminuam o seu tamanho, né? Para que a gente possa aí voltar à homeostasia, à normalidade. E pessoal, aqui a gente tem uma outra foto que mostra aqui para a gente um perfil, né? Nós temos toda a rede de vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são muito importantes porque eles reciclam os líquidos presentes nos vasos sanguíneos, os líquidos que são perdidos por um espaço intermediário, espaço entre as células, né? Os vasos linfáticos são responsáveis por não apenas reciclar isso, como também filtrar esse conteúdo. Uma vez que eles filtram patógenos que estavam isolados no corpo, eles vão levar isso para o linfonodo mais próximo. Você pode ver que o linfonodo aqui ele está bastante distribuído, né? Eu tenho dezenas de linfonodos espalhados pelos vasos linfáticos. A gente pode até brincar, um exemplo tosco, né? Os linfonodos eles funcionam como uma espécie de delegacia, né? Quando, por exemplo, a polícia prende um bandido, ela leva o bandido para a delegacia mais próxima, certo? A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quando você, por acaso, captura um patógeno, né, você deve levar ele para a delegacia mais próxima, para o linfonodo mais próximo. Ali dentro está esperando uma célula especializada, um linfócito, ou linfócito B, ou linfócito T, não importa. Um general do sistema imune, né? Nesse caso, o sistema linfático vai levar essa célula que capturou o antígeno, ou o antígeno apenas, o micróbio apenas, né, para o linfonodo mais próximo. Então, quando as pessoas têm, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, é comum, um dos sinais, você ter inchaço, né, próximo dos linfonodos do local. É cachumba. Cachumba é um exemplo claro disso, né? Tem aquele papo que as pessoas falam, se você não trata a cachumba desce, né, para os testículos. O que está acontecendo isso? Né? É uma bactéria que pode infectar os linfonodos. Então, ela foi transmitida apenas de um para o outro. O que incha, na verdade, é o linfonodo presente naquela região, né? E quando uma pessoa tem, por exemplo, uma infecção gástrica, uma infecção do sistema intestinal, costuma-se ter um envolvimento o quê? Os linfonodos da região abdominal, né? Perceba como a situação é bem complexa. Aqui dentro, você pode perceber, ó, a gente tem vasos sanguíneos, né, que vão levar oxigênio, sangue para essa região, e nós também temos aqui entradas e saídas, né, de locais para que a linfa, o conteúdo que é transportado pelos vasos linfáticos, possa entrar aqui. E aqui você tem uma grande população de linfócitos diferentes. Tá? Professor, explique para a gente melhor como é que funciona esse fenômeno, né? Você está falando, então, que dentro dos linfonodos, nós temos linfócitos. Estão esperando micróbio, é isso? É isso mesmo, pessoal. A gente estava falando até agora sobre esse fenômeno que o sistema imune tem de produzir a memória, né? Que é isso, gravar, né, salvar uma população de células que já teve contato com o patógeno, para que na próxima vez ela tenha uma resposta melhor, né? A gente chama isso de memória, mas na prática isso tem um nome mais específico, que se chama expansão clonal.
O que significa expansão clonal, professor? Já dificultou? Não, não dificultou. É a mesma coisa. Só precisa explicar um pouquinho como funciona. Né? O professor falou que o linfonodo ele apresenta um número grande de linfócitos. São os chafões de imunologia, certo? Aqui nesse desenho, a gente poderia ter uma representação daquilo que tem no linfonodo. Tá? Você tem aqui células de cores diferentes e de letras diferentes. Todos eles são linfócitos. Você já percebe que eu estou chamando todo mundo aqui de linfócito, mas cada linfócito difere um do outro. É isso mesmo? Confere, professor? É isso mesmo. Tá? No nosso corpo, os linfonodos, por exemplo, a gente tem uma variedade muito grande de linfócitos. Né? Por que existe essa variedade? Bom, cada variedade de linfócitos que a gente tem, ela se especializou para reconhecer e para destruir um tipo específico de antígeno. Né? Então, a gente pode observar ali no desenho que quando o antígeno X, o antígeno vermelho, chamado de X, entra no meu corpo, ele vai ser filtrado pelos vasos linfáticos, ele vai ser fagocitado por uma célula de defesa, né? E se ele não for destruído, ele precisa ser levado para a delegacia. O que ele encontra na delegacia? Linfócito. Algum linfonodo mais próximo contém essa população de linfócitos. Né? Acontece que, o professor falou que nessa delegacia, nesse linfonodo, você tem muitos milhares de tipos de linfócitos diferentes. Quem que vai conseguir reconhecer o antígeno X, a bactéria X vermelha de todas essas células? Apenas o formato correspondente, que é o linfócito que eu estou chamando de X vermelho. Né? O linfócito Y verde não vai funcionar, o linfócito Z amarelo também não vai dar conta do recado? Não. Tem que ser a célula que é complementar, a cara metade dessa bactéria, que é o linfócito X vermelho. Só o linfócito X vermelho vai conseguir produzir anticorpos que sejam específicos contra o antígeno X. Você entende? Uma vez a gente conseguindo destruir esse antígeno X, o que vai acontecer? O que a gente pode ver na foto. Né? Eu vou ter uma produção, uma população de células idênticas a essa, linfócito vermelho, e ele vai produzir uma população muito grande dessas células. Essas células aqui são, portanto, células de memória. Foi isso que a gente estava conversando, né? Você vai guardar uma boa fração, uma boa parte dessas células, para que se um dia, seja amanhã, seja daqui a um mês, daqui a uma década, se esse vírus, ou se essa bactéria X, entrar de novo no meu corpo, o que eu tenho aqui? Tem uma população de linfócitos de memória específicos contra essa bactéria vermelha X. Né? Eles vão produzir o quê? Anticorpos anti-X. Somente os anticorpos desse tipo de célula vão funcionar contra a bactéria X vermelha. Né? Não adianta eu pegar os anticorpos que o linfócito C azul produziu, que está aqui na direita. Ele não vai surtir nenhum efeito. São os anticorpos específicos para a minha célula complementar é que eu preciso produzir. Né? Então, se você parar para pensar, o que o professor está te explicando é que nesse momento, você tem os teus linfonodos espalhados pelo teu corpo, cada linfonodo que você tem, ele está armazenando muitas populações de células de memória. Tudo depende do tipo de patógeno que você já enfrentou na vida. Você já deve, por exemplo, ter muitos exércitos de clones contra um vírus X, contra um vírus da gripe, contra uma bactéria que causa pneumonia, né? Tudo vai depender do repertório que você teve contato quando você, aí, desde a sua infância. Tá? Pensa nesse caso que a gente tem no dia a dia. Todos nós queremos nos vacinar contra o Covid-19. Né? Qual que é o objetivo de você inocular uma vacina? É você produzir, dentre todos os linfócitos, aquele linfócito que se chama linfócito anti-Covid. Né? O linfócito anti-tuberculose não vai adiantar de nada, o linfócito anti-rubéola de nada, o linfócito anti-chikungunya também não vai fazer nada. Somente o linfócito anti-Covid consegue produzir o meu anticorpo. Tá? Aí você fala assim, professor, mas você está forçando a barra, né? Porque se a gente fizer os cálculos aqui, se a gente colocar no papel, deve ter mais de 10 mil tipos de bactérias de vírus diferentes. Se eu contar tudo, pense quantas bactérias diferentes, quantas doenças diferentes eu posso ter causadas por micróbios. É verdade. Então, você quer dizer, professor, que a gente então tem que ter milhares e milhares de linfócitos diferentes no meu corpo? É justamente isso.
A gente tem uma produção, uma população, uma variedade abundante, muito grande de linfócitos diferentes pelo nosso corpo. Então, nosso material genético, ele consegue produzir um repertório de linfócitos que é muito maior do que o número de bactérias que você vai encontrar por aí. É mais fácil você ganhar a Mega Sena do que você ter uma bactéria na natureza que o corpo não consiga produzir anticorpos. Impossível. Nosso repertório genético é muito mais rico do que a natureza está oferecendo hoje. Felizmente. Pelo menos isso a gente pensa. Tá? Bom, de conteúdo inédito, era isso que o professor tinha para conversar com vocês. A gente hoje revisou alguns conceitos novos, mas a gente também avançou algumas ideias, novidades. Algumas novidades aqui, algumas coisas originais. Tá? Eu pergunto para vocês, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade, algo do dia a dia que gostaria de compartilhar? Fique à vontade. No caso, professor, dos linfonodos, eu não sei se eu vou falar certo, tá? É o que eu acho que é. Os linfonodos ali que ficam na axila, né? Eles acho que são responsáveis por drenar a área da mama, dos braços ali, né? E no caso do câncer de mama, que é retirado esses linfonodos, ele vai ficar sem a proteção ali ou diminui muito a proteção? Ótima observação. Né? Olha só, a gente consegue, só com o conteúdo de hoje, responder isso. Sabe como? A gente falou, então, que os linfonodos, eles funcionam como uma proteção daquela região, a delegacia da região. Né? Qual que é o grande problema do câncer? Como a Elisângela falou. Então, a pessoa tem, por exemplo, câncer de mama. Né? A gente imagina que os linfonodos mais próximos da região são os linfonodos mamários e também o linfonodo axilar. Né? O grande problema é que o câncer é uma célula que foi programada para se proliferar indiscriminadamente. Né? A informação que a célula de câncer tem é o seguinte: se reproduza, não pare de se multiplicar. Né? O grande problema é que essas células elas ganham não só a corrente circulatória, mas também a corrente dos vasos linfáticos. Então, não só pelo sangue essas células são transportadas, mas também pela linfa. Né? E o que acontece quando essa pessoa, ela pela linfa, tem essas células tumorais? Essas células vão ser levadas para os linfonodos, e os linfonodos, eles podem representar locais de manutenção, em que essas células vão poder perdurar por ali. A gente precisa, portanto, retirar esses linfonodos, porque é uma forma de você disseminar o câncer. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, ela muitas vezes tem que ficar periodicamente, até mesmo depois de ela se tratar, né? Ela tem que ficar fazendo radiografia pulmonar. Né? Por que isso? Os nossos pulmões têm uma quantidade grande também de linfonodos pulmonares. Né? E os pulmões, por si só, o tecido pulmonar, é comum você ter invasão de células tumorais. Né? Então, infelizmente, a gente tem que pensar nesse aspecto. Existem estruturas que favorecem a manutenção de células, a permanência de células tumorais. Né? Se uma mulher, por exemplo, após o procedimento de retirada do tumor da mama, né, também do linfonodo próximo, que é o axilar, né, essa pessoa ela pode ficar, por exemplo, com a defesa prejudicada? Ela pode. Né? De forma geral, toda pessoa que passa por um procedimento desse, ela pode ter um comprometimento na saúde. Por isso que a pessoa sempre tem que cuidar da sua qualidade de vida para evitar ter contato com infecções graves. Né? A pessoa que já passou por uma quimioterapia, um procedimento retirado de um tumor, seja de mama, né, seja de próstata, seja de qualquer tipo de tumor, ela tem que se resguardar bastante, né? Especialmente aqueles que envolvem retirada de linfonodos, como a Elisângela falou, ou axilar. Certo? E não pode, na verdade, nem ser injetado, né? Nenhum tipo de medicamento nesse braço, né? Justamente. Por quê? Ele sempre vai funcionar, para o bem ou para o mal, o linfonodo sempre vai ser uma delegacia, né? Você vai, por exemplo, uma molécula pode ser levada pela linfa e, como você não tem mais um linfonodo, você pode introduzir ali micróbios e substâncias que não vão ter aquela região do sistema imune mais para ajudá-lo. Então, isso é algo perigoso mesmo. Tá? Antigamente, tinha um procedimento que era muito comum, que o professor, inclusive, passou quando era criancinha, né? A retirada das adenoides. Talvez alguns de vocês também tenham sido feito isso, né? O que é adenoide? É um tecido linfóide, é um linfonodo. Né? Antigamente, esse tipo de tecido linfóide,
ele muitas vezes ele fica um pouco maior em algumas crianças, né? Então ele tem uma infecção, o professor falou que ele aumenta o seu tamanho para combater a infecção e alguns não voltam ao normal. Alguns ficam um pouco maior do que deveriam ficar, né? E o que os médicos faziam antigamente? A criança tinha problema de respirar, por exemplo, né? O médico tirava, fazia uma cirurgia, ele tirava, né? Às vezes as tonsilas ou a adenoide, né? E aí? E aí que a pessoa está tirando a delegacia daquele local, né? Você está retirando o tecido linfóide que faria o combate de micróbios. Isso é uma coisa boa? Não, né? É por esse motivo que era uma cirurgia que era feita antigamente e muitas pessoas que perdem esse tecido linfóide do local, eles acabam ficando mais suscetíveis, por exemplo, a infecções. O professor, por exemplo, é uma pessoa bastante sensível a infecções respiratórias, né? Eu sou sempre o otário que pega gripe, por exemplo. Todo mundo está de boas. O senhor Bruno está retirado. Por quê? Eu fui retirado quando era criança o tecido linfóide da minha região, né? No meu nariz, por exemplo. Hoje isso já não é mais feito. Hoje já a medicina já tem uma visão um pouco mais conservadora em relação a isso. Não faz sentido você tirar a defesa do local, certo? Mais perguntas, pessoal? Mais observações? Estamos tranquilos? Nossa aula hoje foi pesada, né? Teve bastante conteúdo. Então, fica um recado aqui para a gente encerrar nossa aula. Vocês precisam fazer a atividade dessa semana, aquela atividade que o professor conversou no início da aula, certo? A gente, na próxima semana, vai ter lá na aba principal da 20ª semana o link para você entrar na sessão de TCC que o professor Bruno estiver, né? Para que você possa tanto ter o conteúdo, assim, a presença da aula, como também você poder presenciar, vivenciar como é uma defesa de TCC. Tudo bem, pessoal? Agradeço a presença de todos, muito obrigado e tenham uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.